Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, Deus abençoe você. Esse é o episódio número 16 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E nós fizemos um enorme parênteses no nosso último episódio, falando um pouquinho da Santíssima Trindade. A gente estava querendo responder a pergunta, né, por que nós falamos que Deus é Pai. E uma das fazia parte da resposta, dizer que Deus é Pai porque Ele é Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Pai do Filho, né? Então Deus tem um Filho, é único e é Jesus Cristo. E nós somos filhos de Deus por adoção, quando nós recebemos a fé verdadeira e a acolhemos em nós. Então, quando nós começamos a crer nessa fé, então nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, nós vamos para a pergunta número 25, que também fala da Trindade. Vamos ler ela aqui. Então, Catecismo de São Pio X na mão. Pergunta número 25. Por que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Então, uma boa pergunta vai ajudar a gente a entrar um pouquinho no mistério. Entrar um pouquinho mais no mistério da Santíssima Trindade, né? A resposta que está aqui no Catecismo é assim: o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das duas outras pessoas, que são o Filho e o Espírito Santo. Calma, eu sei que talvez você ficou confuso aí, eu vou ler de novo. O Pai, presta atenção, eu estou lendo de novo, você tem que prestar atenção, é que eu sei que tem muita gente que está dirigindo, muita gente que está limpando a casa, então presta atenção. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque ele não procede de outra pessoa, mas ele é o princípio das duas outras pessoas, a pessoa do Filho e a do Espírito Santo. Eu sei que, por mais que eu li de novo, não é fácil de entender, por isso eu vou dar um exemplo para ajudar a gente chegar perto do mistério. Não quero nem de longe pensar que esse exemplo, você não pense que esse exemplo é a explicação perfeita da Santíssima Trindade, que não é, tá bom? Isso daí é como a gente já falou aqui. A gente consegue entender Deus dentro dos limites da nossa razão. E aí, por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele revela a Deus utilizando algumas categorias. Então, a categoria que ele escolheu foi dizer que em Deus existe um Pai, que em Deus existe um Filho, que Ele é o Filho, Ele é a imagem do Pai, Ele está no Pai, o Pai está nele, eu estou falando coisas que estão no Evangelho, e que tem o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e que Ele, que é o Filho, quando chegar no céu, né, Ele vai enviar para nós o Espírito Santo, que vai conduzir os nossos passos, que vai iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa entender as coisas de Deus. Ou seja, essa é a linguagem de Jesus. Ele escolheu explicar as coisas assim. Pense você, obviamente, que os filósofos depois eles vão tentar entender melhor o que Jesus falou. Então, saiba sempre que o exemplo é um modelo que não se adequa perfeitamente àquilo que ele está exemplificando, àquilo que ele está ilustrando. Quero que você imagine no fogo. Para ajudar a imaginar melhor, vamos pensar num palitinho de fósforo, tá mais fácil para a gente. Um palitinho de fósforo. Quando você risca o palitinho de fósforo na caixinha de fósforo, ele, com um atrito, inicia uma reação química. E ali tem um material para combustão, que é a madeira, e também tem o oxigênio. A gente sabe que sem o oxigênio também não tem fogo. Então, reunindo esses elementos, vai iniciar uma reação química. É a combustão. Mas para os amigos a gente pode dizer fogo mesmo, que já dá certo. Quando nós temos o fogo, a gente tem também a luz, porque o fogo ilumina, a luz procede da combustão. Então, dessa reação química, que a gente chama fogo, a combustão, vai emanar luz. Mas não só luz, porque o fogo também produz calor. Uma coisa é a luz e uma outra coisa é o calor. Observe que essas duas coisas, o calor e a luz, elas são obrigatórias no fogo. Não existe fogo sem luz. Não existe um fogo escuro. A luz faz parte daquilo que é o fogo. O seu resplendor, o seu brilho, a luz faz parte do fogo. Mas o calor também, porque não existe fogo frio. A combustão, ela gera também calor. Note que se a gente quiser tirar uma dessas coisas, não vai existir fogo. Se eu quiser tirar o calor,
não vai ter fogo. Se eu quiser tirar a luz, não vai ter fogo. A combustão é a reação que gera a luz e o calor. Da combustão emana o calor, emana a luz. E embora tudo isso faça parte daquilo que é o fogo, luz não é calor e calor não é luz. E a luz também não é a combustão. E o calor também não é a combustão. O calor não é a reação química da combustão. O calor é gerado na combustão. Ou seja, não existe nenhum só instante do fogo, da combustão, que não haja luz e que não haja calor. E aqui a gente tem mais ou menos um modelo para ilustrar um pouquinho o que seria a Santíssima Trindade. Então nós temos a figura do Pai, que a gente poderia, por analogia, comparar com a combustão. Porque a combustão, ela não é gerada pelo calor e ela não é gerada pela luz. É ao contrário. A luz e o calor são gerados através da combustão. Mas isso é imediato. Assim que tem combustão, tem todas essas coisas, porque elas são parte essencial daquilo que é a combustão, a luz e o calor. Mas a combustão é a fonte. Assim, o Pai na Trindade é a fonte. Ele é a origem das outras pessoas. E é por isso que nós dizemos que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai gera o Filho, assim como a combustão gera o calor. E do Pai e do Filho emana ou procede o Espírito Santo. Assim como da combustão e do calor emana ou procede a luz. Então aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a combustão, o calor e a luz. Agora note bem que tudo isso aqui é só uma pequena tentativa, um pequeno esforço da nossa razão para compreender melhor aquilo que ensinou Jesus. Isso é bom para nós, porque senão nós podemos correr o risco de cair em heresia. E houveram tantíssimas no início do cristianismo e elas ainda estão muito vivas hoje. Depois vai ter tempo para a gente ver algumas dessas heresias ao longo do nosso curso de catequese para iniciantes. Mas o importante é saber que no fim, como nós nos relacionamos com Deus é através das categorias que nos deixou Jesus. Você não vai se relacionar filosoficamente com Deus. Você vai deixar o Espírito Santo te iluminar. Você vai se unir a Jesus Cristo, Filho de Deus, por meio dos sacramentos que Ele deixou à sua igreja. E assim nós vamos ser apresentados ao Pai. Vamos ser colocados na presença do Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Espírito Santo, pelo Filho, ao Pai. Isso também é imagem de praticamente todas as orações que nós fazemos na igreja. Então, sempre que você vai à missa, sempre que você for analisar a estrutura de uma oração pública que é feita na igreja, ela sempre mantém essa característica. Você vai notar que quando você vê um irmão seu, evangélico, protestante, faz muitas orações, no final ele fala em nome de Jesus. Não sei o que é em nome de Jesus. E, ao contrário, na igreja católica, eu vou falar a frase, você vai ver que soa familiar nos seus ouvidos. Sempre a oração vai terminar: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então a oração é dirigida ao Pai, mas é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, que é Deus com o Pai, e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso episódio vai ficando por aqui. Deus abençoe você e a gente se encontra no próximo. Tchau!